Fala, corretor! Seja muito bem-vindo à primeira aula do curso gratuito Máquina de Vender Imóveis. Se você chegou até aqui, provavelmente é porque quer vender mais, talvez até muito mais do que já vende hoje. E já percebeu que o mercado mudou? Eu sou a Caca Rivas, especialista em marketing, vendas e posicionamento digital para o mercado imobiliário. E nos últimos anos, como fundadora de construtora e mentora de corretores, acompanhei de perto o que separa quem vive tentando vender e de quem domina o jogo das vendas. E deixa eu te falar uma coisa, presta muita atenção nisso aqui, ó. Não é sobre talento, não é tempo de profissão, não é quantidade de imóveis. A diferença está em como você vende. E nessa série de aulas gratuitas, eu vou te mostrar como você pode vender até 3 vezes mais imóveis em até 30 dias, mesmo que você não tenha muitos seguidores, ou que você dependa hoje só de indicação, mesmo que você não entenda nada de tráfego pago, e até mesmo ache que já tentou de absolutamente tudo. E nesse curso, eu vou te entregar o passo a passo para sair do grupo que vive correndo atrás de cliente e entrar para o grupo dos 5% que são procurados pelos clientes certos e conseguem vender 3 vezes mais imóveis do que a maioria. Mas antes de você aprender o passo a passo de como triplicar suas vendas nos imóveis, eu preciso te mostrar os 3 erros que a maioria dos corretores cometem e por isso não conseguem vender. E eu sei que você pode estar pensando, mas será mesmo que vou conseguir triplicar as minhas vendas? Será que vai funcionar para mim? Eu entendo suas dúvidas. E quer saber? Eu também duvidaria se eu não tivesse vivido isso e visto outras pessoas que ajudei a conseguir também. E eu posso te garantir, se você seguir tudo que vou mostrar nesta semana, você também vai chegar lá. Porque esse resultado, ele não é achismo, e sim fruto de um método que funciona e gera resultados reais. Para aumentar as minhas vendas é o conhecimento e entender o os detalhes, o pulo do gato, onde está a divulgação de um produto, de um imóvel. E o ponto forte para mim, principalmente, é você ter uma mentoria com alguém que já é da área. Não é uma pessoa que é apenas da área de tráfego pago, não. É uma pessoa que é do tráfego pago e é a pessoa que é da área, que é profissional da área, porque ela sabe exatamente os detalhes. Como a gente fala, ela sabe onde é que está o pulo do gato. Então, com o método Rivas, foi possível aumentar suas vendas de imóveis. Muito. Além do conhecimento, de abrir a minha cabeça, aumentar minhas vendas, minha carteira. Hoje eu tenho uma carteira que é maravilhosa. E principalmente a questão de financeiro mesmo. Que eu passei a ganhar mais, obviamente. Meu nome é José, tenho 70 anos, nunca pensei que fosse gravar um vídeo como esse. Antes de eu conhecer o método Riva, eu nem um e-mail sabia mandar sozinho. Sempre fui daqueles corretor raiz, plantão, ligação. E quando se falava em Instagram, tráfego, posicionamento, achava que isso não era para mim. Na verdade, eu nem sabia o que era isso. Mas chegou um momento que eu pensei em parar. Estava cansado de tentar, cansado de esperar a sorte bater na porta. Foi quando eu decidi dar uma chance para o que a Cacá ensinava. Comecei a devagar, com medo mesmo, mas fui aplicando exatamente como ela ensinava. Em 30 dias eu vendi 3 imóveis, mesmo tanto que eu vendi em 6 meses anteriores, somados. Mais do que isso, voltei a trabalhar. Hoje eu recebo mensagens todos os dias de cliente vindo do tráfego pronto para agendar a visita e mais uma venda. Eu nunca imaginei que com 70 anos eu fosse viver isso. Então, se você está assistindo achando que não é para você, pode ser que seja exatamente para você. É só fazer do jeito certo. Além da Alciane e do José, já ajudei dezenas de outros corretores a triplicar seu faturamento. E posso te afirmar que se você seguir tintim por tintim dessas 3 aulas, você também vai chegar lá. E olha, nada disso aqui é sorte. Não foi sorte para a Alciane, não foi mágica para o José,
foi decisão, estratégia e método. Agora a pergunta que você precisa se fazer é: você quer fazer parte dos 5% dos corretores que vendem 3 vezes mais do que a maioria? Se sua resposta for sim, eu tenho que te contar uma coisa. Mais difícil do que construir algo do zero é perder tudo depois de já ter construído. E eu não sei em que momento da caminhada você está agora. Talvez esteja começando, talvez esteja recomeçando, mas uma coisa eu aprendi na pele: recomeçar é ainda mais difícil. Porque você já teve, já conquistou, já provou do que era capaz e de repente perde tudo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. A pandemia foi o pior período da minha vida. Minhas 2 empresas quase quebraram. Uma era do setor de bebidas, que atendia bares, restaurantes. Todos os meus clientes fecharam. A outra era a minha construtora, que parou com obras em andamento. Clientes seguraram dinheiro. Obras foram suspensas, mas os custos continuaram. E além de tudo isso, eu me separei, terminei o meu casamento. Aquilo que antes era dividido emocional e financeiramente passou a ser só meu. E pela primeira vez eu estava sozinha, tendo que dar conta de tudo e sentindo o peso de tudo. Naquele momento, eu fui morar com a minha mãe aos 35 anos, depois de mais de uma década de total independência. E aí eu vi que eu estava sem rumo, sem dinheiro, sem chão. E junto com tudo isso, veio a ansiedade. E eu achava que isso era besteira antes, que isso nunca aconteceria comigo, porque eu sempre fui forte, resolutiva, focada. Mas aí as crises vieram, silenciosas e esmagadoras. A ansiedade virou pânico, crise do pânico. E o pânico me travou. Eu tive vergonha de contar para qualquer pessoa, vergonha até de admitir para mim mesma, porque eu me sentia fraca, eu me sentia perdida. E o mais duro disso, sabe o que era? Era pensar que eu tinha feito tudo certo. Eu sou formada em administração de empresas pela Católica de Pernambuco, uma universidade top daqui. Eu tenho 2 pós-graduações pela Fundação Getúlio Vargas, uma em marketing, outra em gestão de vendas. Trabalhei em multinacionais, fui gerente, liderei equipes, viajei o Brasil e o mundo afora. Viajar para São Francisco, Nova York, para países afora, e sempre fiz tudo com muita responsabilidade e dedicação, muito estudo, muito trabalho. E mesmo assim, mesmo tendo feito tudo isso, eu me vi ali, perdida, eu desmoronei. Foi nesse momento que eu percebi que o marketing que eu conhecia, que eu tanto estudei, já não bastava mais. Porque o mundo tinha mudado além da pandemia. O comportamento do consumidor mudou e eu tive que mudar também. E foi aí que eu mergulhei de cabeça no marketing digital. E adaptei tudo o que eu sabia para um novo cenário. Usei estratégias de posicionamento, conteúdo, tráfego, para reerguer as minhas empresas que estavam quase quebrando. E aí eu comecei a vender online, fazer parcerias online e reconstruir tudo com consistência e com método. E os resultados vieram. Primeiro para mim e depois para os corretores parceiros que me pediram ajuda. Então foi aí que nasceu o método Rivas. Ele não foi criado por sorte e nem por teoria. Ele foi criado no campo de batalha e no meio do caos. Ele é um método prático, validado e que já ajudou centenas de corretores a virarem o jogo. E hoje, a minha missão é ensinar esse caminho para quem ainda está tentando, se esforçando e não entendendo por que as coisas não deslancham. E você não precisa virar blogueirinho, nem depender de portais ou de sorte. Você precisa
de estratégia, de posicionamento e de clareza. Se mudou para mim, se mudou para tantos corretores que eu já ajudei, se para mim foi essa reviravolta, eu pude revirar meu jogo. Eu sempre estava aqui e eu me vi lá embaixo. Embaixo. Achava que não podia descer mais. Pandemia, as pessoas doentes, morrendo, crise financeira do qual nunca tinha passado. Pela primeira vez me vi sem dinheiro, sem a minha independência que eu conquistei tão cedo. E eu lá com 35 anos tendo que voltar a morar com mãe, sem ninguém, tinha acabado de me separar. Minhas empresas quebrando, meus clientes, das bebidas fecharam as portas. Minha obra não podia, quarentena não podia funcionar. E o custo da obra? Não parava, não. Foi um caos. Eu tive crise do pânico. Eu não acreditava nisso. Eu era uma pessoa forte e me vi fraca. E foi só quando eu percebi que o mundo mudou e que eu resolvi mudar com ele e me adaptar ao que estava acontecendo, a entrar no digital de vez, foi aí que eu consegui me reerguer, não só voltar ao que era antes, mas ainda voltar muito, mas muito, mas muito, muito mesmo melhor. E se isso aconteceu comigo, e se isso aconteceu também com várias pessoas que eu já ajudei, que também passaram por momentos difíceis e conseguiram se reerguer, você também consegue. Então preste atenção em tudo que eu vou falar aqui nesta semana, porque a sua virada de chave vai estar aqui também. Agora me diz com sinceridade, você está pronto para virar o jogo e começar a vender 3 vezes mais imóveis do que você está vendendo hoje? Então, vambora direto ao ponto. Agora eu vou te mostrar os 3 erros mais comuns que travam as vendas da maioria dos corretores, mas que quase ninguém percebe. E o terceiro erro talvez seja o que mais te faz perder dinheiro, sem você nem perceber. Aliás, com certeza o terceiro vai ser o principal. Então preste atenção, porque isso aqui pode mudar tudo para você. Talvez você faça isso sem nem perceber. E tá tudo bem. Porque na real, cá entre nós, foi assim que todo mundo aprendeu a vida toda no mercado imobiliário. Só que agora eu preciso te mostrar alguns erros que podem estar segurando suas vendas, te travando, fazendo com que você fique aí meses sem vender, muitas vezes. E eu vou falar com toda empatia, tá? Porque o que eu mais vejo por aí são corretores talentosos, trabalhadores, que se esforçam pra caramba. Muitas vezes trabalham aí domingo a domingo, sem descanso, sem férias, mas acabam presos em estratégias completamente ultrapassadas. Então, vamos embora. Primeiro erro é o seguinte: tratar o Instagram como um catálogo de imóveis. Mas antes da gente mergulhar nesse erro, deixa eu te dizer algo muito importante. Não é culpa sua. A verdade é que por muito tempo o mercado imobiliário ensinou errado. Ensinaram que se você simplesmente postasse fotos e fichas técnicas, descrições, os clientes iriam aparecer naturalmente. Foi assim que muita gente aprendeu. Foi assim que o mercado sempre fez. Só que isso não funciona mais. E eu vou te mostrar o porquê. Então, se você faz esse tipo de postagem achando que vai explodir de vendas, fica tranquilo. Fica tranquila. Eu entendo completamente de onde vem essa ideia. Agora, se prepara, porque eu vou te mostrar como isso pode estar te impedindo de vender muito mais. Então, foca aqui comigo. Eu vou te falar o que a maioria dos corretores faz hoje em dia. E eu quero que você reflita aí sobre cada um desses pontos e se pergunte:
Será que eu também estou fazendo isso? Reflita. Então, vamos embora. Bora lá. Primeiro, eles postam fichas técnicas, descrições e fotos frias de imóveis, sem contexto, sem história, sem criação de desejo. Segundo, eles escrevem legendas genéricas do tipo apartamento 3 quartos, 2 suítes, 100 metros quadrados, melhor preço da região, me chama no direct. Só jogam a descrição do imóvel sem nenhuma estratégia. Terceiro, acredito que quanto mais imóveis postarem, mais chances tem de vender. Um spoiler aqui, tá? Isso não funciona. Não funciona assim. Quarto, usam o botão promover do Instagram, achando que isso vai trazer leads prontos para comprar. Quinto, confundem visualizações com vendas. Acham que só porque um post teve muitas curtidas, visualizações, isso significa que os clientes vão comprar. E qual é o resultado disso? Um feed parado, sem engajamento, sem intenção real e, pior, sem leads qualificados. Somente com familiares, amigos e curiosos comentando. Agora pensa aqui comigo. Isso está te trazendo clientes reais ou só inflando números que não pagam boletos? E sabe por que isso não funciona mais? Todas essas ações que eu acabei de falar? Porque o Instagram, ele não é um site de classificados. Não é. Se você usa seu perfil apenas para jogar um monte de foto de imóveis, sem estratégia, sem despertar desejo, sem criar conexão, é como se você estivesse tentando vender uma Ferrari em um outdoor no meio do deserto. Quer ver? Imagina isso aqui comigo, ó. Imagina. Você tem uma Ferrari incrível para vender. Aí você imprime uma foto linda dela, coloca em um outdoor gigante, onde? No meio do deserto. Agora me diz, quem vai ver esse anúncio? Quem vai parar ali, olhar a Ferrari e comprar? Ninguém. O Instagram funciona exatamente assim. Se você apenas posta imóveis aleatoriamente, sem engajamento, sem criar desejo, seu conteúdo pode até ser entregue para milhares de pessoas. Mas sabe o que vai acontecer? O algoritmo do Instagram, ele entende que o seu perfil não gera valor. E aí o que ele faz? Ele começa a esconder as suas postagens. E o pior disso, quando alguém finalmente vê, ela não sente vontade de comprar. Por quê? Porque você não criou desejo antes. E aqui vai o ponto-chave, tá? As pessoas, elas amam comprar. Amam. Mas elas odeiam sentir que alguém está tentando vender para elas. Por isso, se você não souber criar o desejo antes, o seu conteúdo simplesmente não vai conversar. Ele não vai converter em vendas. E aí você pode pensar assim: ah, mas se eu terceirizar então, se eu contratar uma agência de marketing, ela faz tudo para mim. Ó, eu já vi muitos corretores chegando nesse ponto. O Instagram não está funcionando, as vendas não vêm, e aí bate aquele desespero e o pensamento: vou contratar uma agência de marketing e deixar que eles cuidem de tudo. Assim eu não preciso mais fazer nada e tudo vai dar certo. Mas deixa eu te contar a real. Sabe o que acontece? A agência começa a postar imóveis para você. Ela melhora a estética do perfil. Sim. Talvez até crie um conteúdo mais bonitinho. Sim. Mas sabe qual é o problema? É que o problema principal continua lá. Sabe por que não resolve? Vou te contar agora. Porque a agência, ela pode até te ajudar com design, mas ela não entende a sua rotina. Ela não conhece o seu público-alvo como você. E, principalmente, ela não sabe qual é a linguagem que faz um cliente imobiliário se sentir seguro. Postagem bonita não é sinônimo de vendas. Ter mais seguidores
não é sinônimo de compradores. Ó, não adianta só ouvir por ouvir, tá? A partir de agora, eu preciso que você preste atenção de verdade em cada detalhe. Porque o que eu vou te contar, ou melhor, o que eu vou te mostrar, pode ser a virada de chave que você estava esperando há muito tempo. Então, ó, preste atenção. O que vende é relacionamento e desejo. Antes mesmo de você mostrar a ficha técnica do imóvel, as descrições dele. Agora me responde o seguinte: você já viu algum corretor vender só porque tem um Instagram bonitinho? Isso simplesmente não acontece. E aí talvez você até pense assim: mas Cacá, eu conheço corretores que só postam imóveis e vendem. Vendem sem parar. Então esse modelo deve funcionar, né não? Sabe qual é a resposta? Ela é bem simples. Depende. Vamos analisar quem são esses corretores que vendem apenas postando imóveis dessa forma? Pode perceber, eles já são grandes nomes no mercado, com reputação construída ao longo de muitos anos. Eles já têm uma carteira gigantesca de clientes e indicações. Eles já possuem um ciclo forte de networking, então as pessoas confiam neles antes mesmo do Instagram. Ou seja, eles não vendem porque postam imóveis. Eles vendem porque as pessoas já conhecem e confiam neles. A reputação construída fora do Instagram é o que faz o cliente chegar decidido. Não é a postagem de imóveis que faz a venda acontecer. Agora, se você ainda não é amplamente conhecido como eles, você precisa construir o seu posicionamento de forma muito mais estratégica. Muito mais do que eles. Então grave isso na sua cabeça. Corretores que vendem só postando imóvel no Instagram, eles vendem porque já são referência. E não porque essa estratégia funciona para todo mundo. Não é assim. E se você ainda não é uma referência consolidada, você precisa adotar um método estratégico para você chegar lá. E agora eu vou te falar o que acontece quando você usa o Instagram apenas como um catálogo de imóveis. Sabe o que vai acontecer? Ou sabe o que já acontece se você faz isso? Seu perfil vira um verdadeiro cemitério de postagens, ou seja, cheio de anúncios que ninguém engaja, ninguém interage, ninguém clica. Os seus leads que chegam lá são apenas curiosos, a imensa maioria, e não compradores, porque você não aqueceu o desejo antes. Então as pessoas só perguntam o preço e somem. É ou não é? O algoritmo do Instagram te pune, porque quanto menos interação os seus posts têm, menos o Instagram entrega teu conteúdo. E aí, mesmo que você poste todo dia, cada vez menos pessoas vão ver. E o quarto ponto é o seguinte: você acha que está fazendo tudo certo e continua sem ver retorno nenhum. Aí você se esforça, gasta tempo, gasta dinheiro, gasta energia, se frustra e nada muda. Agora me responde aqui com sinceridade. Você vai continuar insistindo nisso ou vai aprender a usar o Instagram da forma certa para vender muito mais? Repara só, como você pode estar fazendo tudo certo, ou pelo menos achando que está? Porque foi assim que te ensinaram. Porque foi assim que você aprendeu. E mesmo assim as vendas não vêm. Você sabe o que está acontecendo. Agora, se o seu Instagram hoje não gera interação e desejo, deixa eu te dar um alerta. Você pode estar perdendo milhares de reais sem nem estar percebendo. Mas calma. Calma, porque aqui a gente vai resolver isso. Na próxima aula, eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece. Mas mais importante do que isso, eu vou te mostrar como corrigir. E acredite, depois que você entender isso, vai passar a enxergar o Instagram
como uma verdadeira máquina de atrair clientes e não como um simples painel de anúncios. Então segura aí, porque agora vem coisa crucial para você aqui nesta aula. E agora eu quero que você entenda uma coisa muito, muito importante. Dentro de você aí já existe um potencial extraordinário para vender muito mais do que imagina. Qual é o problema então? Que talvez esse potencial esteja aprisionado pelos velhos padrões de venda que o mercado te empurrou. Mas agora chegou a hora de quebrar esse ciclo. Chegou a hora de sacudir a poeira e decidir de uma vez por todas que você não vai mais aceitar viver de tentativa e erro. Olha aqui para mim, me responde. Você está comprometido, está comprometida com o teu resultado? Você realmente quer transformar a sua carreira? Se sim, então faz o seguinte. Fala em tom bem alto. Eu me recuso a continuar nessa mesmice. Sério, faz mesmo. Em tom bem alto e com convicção. Eu me recuso a continuar nessa mesmice. Eu quero que faça isso com entusiasmo, porque isso aqui não é só um exercício, é um compromisso com você mesmo. Porque a verdade é, quem não decide fica parado. E quem se recusa a continuar na mesmice, muda de vida. E já que você está aqui, comprometido, comprometida com o seu crescimento, deixa eu te mostrar mais um grande erro que pode estar te impedindo de vender 3 vezes mais imóveis. Já o segundo erro pode estar fazendo você gastar tempo, energia e dinheiro à toa. Porque tem muita gente por aí acreditando que para vender mais precisa de um estoque infinito de leads. E essa é uma das maiores ilusões do mercado imobiliário. Bora falar sobre isso agora. Agora que você já se recusou a continuar na mesmice, deixa eu te fazer uma pergunta direta aqui. Responde com sinceridade. Quantas vezes você já pensou que para vender mais, você precisava de mais leads? E que bastava ter uma lista gigante de contatos, centenas de mensagens no WhatsApp, um CRM lotado de possíveis compradores, e que com isso as vendas viriam automaticamente. Parece até lógico, né? Mas vamos lá. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Essa mentalidade pode ser uma das maiores armadilhas que travam corretores no Brasil inteiro. E agora eu vou te mostrar exatamente o que acontece nos dias de hoje com a maioria dos corretores. Seguinte, o que acontece? Os corretores correm atrás de todo mundo. Qualquer lead serve, compram listas aleatórias, qualquer mensagem é uma chance. Eles focam na quantidade ao invés da qualidade. Eles pensam assim: se eu gerar 500 leads, eu vou vender mais do que 50 leads. Para mais de 50 leads. E eles acham que volume é sinônimo de vendas. Querem fazer plantões intermináveis, lotar grupos de WhatsApp, mandar mensagens para todo mundo o tempo todo. E os clientes continuam simplesmente o quê? Sumindo. E quando eles resolvem responder, o que é que eles dizem? Me diz se você nunca ouviu isso. Ah, eu só queria ver o preço. Vou pensar e te falo. Vou falar com meu marido, vou falar com minha esposa. E o resultado de tudo isso? Muita conversa, muito blá blá blá, muita expectativa e pouquíssimas vendas de verdade. E agora eu vou te contar porque nada disso funciona. Quer saber por quê? Porque quantidade sem qualidade é como tentar encher um balde furado. Você joga água lá o tempo inteiro, mas nunca segura o suficiente para matar sua sede. Ou seja, entra um monte de leads, mas não tem vendas. E por que isso acontece? Vamos entender? Primeiro, leads frios, eles não viram vendas. Se você não aquece,
Se você não qualifica os seus leads, eles chegam por mera curiosidade e não por desejo real. E sabe qual é o resultado disso? Eles somem, eles não respondem. Ou então, aqueles que respondem pedem um desconto absurdo que não existe. Segundo, você fica refém de sorte. Sem um processo de qualificação, você aposta que entre 500 interessados, um compre. Isso cansa, gera estresse e muitas vezes, cá entre nós, baixa sua autoestima como corretor, como corretora. Terceiro, o seu tempo vira um verdadeiro caos. Você tenta atender todo mundo, responde 1000 mensagens, faz várias visitas, inclusive leva muitos bolos nessas visitas também, mal para almoçar, trabalha domingo a domingo, incansavelmente, sem férias, sem descanso. A família já começa a reclamar, o marido ou a esposa chateado, o casamento não tá legal, o filho sentindo tua falta. E a cada não, ou cada cliente que some, a frustração só aumenta. E aí talvez você esteja pensando, mas lógico, quanto mais gente me chamar, mais chance eu tenho de vender. E vamos lá, vamos ser sinceros, não é bem assim. Vamos lá, 50 leads qualificados podem te gerar 10 vendas. 500 leads frios podem gerar uma ou duas vendas, ou na maioria das vezes, nenhuma. E muito estresse. Para quem não sabe, lead é um prospect, ou seja, um possível cliente que você está negociando, mas ainda não fechou. Então, ter lead de qualidade é melhor que ter muita quantidade de lead. O que você precisa não é mais gente batendo aí na tua porta. Você precisa da pessoa certa. Porque ter um monte de gente no teu WhatsApp te perguntando preço, só curioso, do tipo, quanto custa? Tem desconto? Vou falar com minha esposa e te aviso. Vou falar com meu marido e te aviso. Não significa que você está vendendo mais. Significa que você está gastando tempo. Gastando tempo com curiosos, enquanto poderia estar fechando negócios, fechando com clientes prontos para comprar. E aí você pensa, mas se eu perder um cliente que poderia comprar? Só que aí está a questão. Me responde o seguinte, você já atendeu alguém que te fez perder horas de conversa, visitas, mensagens, pediu 1000 informações, negociou, pediu desconto, te deu bolo, te deixou no vácuo, não te respondeu e simplesmente, puf, sumiu sem comprar. Já aconteceu contigo? Agora deixa eu te falar uma coisa. Isso também é perder uma venda, porque você perdeu tempo. Tempo e energia que poderiam ter sido usados com alguém que realmente fecharia. E tempo é dinheiro. Principalmente no mercado imobiliário. Tempo é dinheiro de verdade. O segredo não é atender todo mundo. Não. O segredo é identificar os clientes certos e dar toda a sua atenção para eles. Porque no fim do dia, você não quer mais conversas. O que você quer é mais contratos assinados. É ou não é? Deixa eu te contar aqui uma coisa. É uma história rápida, tá? Sobre o André, um corretor que eu conheci. Quando eu conheci o André, ele tinha uma planilha com 700 contatos. Nossa, vou vender muito, ele dizia. Mas aí, no fim das contas, a maior parte desses contatos eram apenas curiosos. Gente que nem lembrava de ter falado com ele. Ele passava o dia mandando mensagens, ligando para esse pessoal, tentando marcar visitas. E sempre que ele ouvia? Ele ouvia: tô pesquisando ainda. Tô vendo. Tô pensando, talvez ano que vem. Vou ver com meu marido, com meu noivo, com minha noiva. E te falo. E o resultado disso? Vendas pingadas. Uma sim, outra não. E um cansaço absurdo. O André trabalhava demais, mas ele não via retorno. Ele achava que o problema era o mercado, mas a real é que ele não filtrava e nem preparava os leads.
Era simplesmente um mar de gente perguntando preço e quase ninguém comprando, somente curiosos. E agora me responde aqui com muita sinceridade. Você aí, você está correndo atrás de 500 leads que nem querem comprar? Ou você está construindo um sistema que atrai e prepara pessoas realmente interessadas, qualificadas em comprar? Porque se você ainda está nessa mentalidade, quanto mais leads, melhor, deixa eu te dar aqui um alerta, tá? Uma real. Você pode estar queimando o seu tempo, a sua energia e, claro, as suas vendas. Você não perde uma venda por não atender um curioso. Não, você não perde. Agora, você perde quando você gasta tempo com quem nunca ia comprar. Aí sim. Mas calma, calma. Agora eu vou te mostrar por que isso acontece. E mais importante, como você pode resolver isso de maneira rápida e eficaz. E você vai perceber uma coisa: às vezes menos é mais. E vender muito não depende de ter a cidade inteira chamando aí no WhatsApp. É o seguinte: se você chegou até aqui, já percebeu duas coisas fundamentais. Instagram não é catálogo. Quantidade de leads não define suas vendas. Eles acham que estão trabalhando certo, mas na verdade estão só cavando a própria estagnação. Esse erro já fez muitos corretores baterem no teto de vendas e acharem que, o mercado que está ruim. Mas o problema não é o mercado. O problema é o que eles fazem todo dia e nem percebem. E agora eu vou te mostrar exatamente o que é esse erro. Então, preste atenção. Eu vou te mostrar como ele te faz perder dinheiro sem perceber. Preste atenção, porque esse erro aqui pode estar travando suas vendas sem você nem notar. É o erro 3. Erro 3. Fazer visitas com o cliente. Opa! Calma lá. Deixa eu ser mais específica. Eu estou falando de conduzir visitas como um simples tour pelo imóvel. Antes de mais nada, me responde aqui com sinceridade. Quando você leva um cliente para visitar um imóvel, você está realmente vendendo ou está só fazendo um tour, como se fosse um guia? Porque tem muito corretor que acha que está vendendo, mas na real, ele só está apontando os cômodos e falando da ficha técnica, da descrição. E deixa eu te dizer uma coisa, com toda certeza, isso não é o que vende. O erro que mais trava as vendas é tratar a visita como um simples passeio descritivo pelo imóvel. Agora me diz, você já ouviu essas frases aqui do cliente? Escuta só. Vou pensar e te aviso. Já viu? Vou falar com meu marido ou com minha esposa e te dou um retorno. Já ouviu? Vamos ver outros imóveis antes de decidir. Eu gostei, mas eu não sei se é o momento certo. Vou aguardar. Tô sem dinheiro agora, mas quem sabe mais pra frente. Se você já ouviu, então provavelmente já caiu nesse erro sem nem perceber. E preste atenção. Esse erro pode fazer você perder vendas que já estavam, na sua mão. Sabia disso? Deixa eu te falar o que acontece hoje em dia. E vê aí se você também não faz isso. Preste atenção. O corretor leva o cliente ao imóvel e faz uma apresentação totalmente descritiva. Ele diz assim, coisas óbvias, do tipo assim, aqui é a sala, esta aqui é a cozinha. Aqui temos 2 banheiros. O prédio tem piscina, área gourmet, tem tantos metros quadrados. O corretor deixa o cliente andar sozinho, sem criar nenhuma conexão emocional com o imóvel. A visita acaba, o cliente diz que vai pensar
e vai embora sem fechar. E aí, qual é o resultado disso aí? Me diz. O corretor acha que o cliente não comprou porque o imóvel não era o ideal. A culpa é do imóvel, né? Mas a verdade é outra. O problema não foi o imóvel, foi a forma como a visita foi conduzida. Sim, ela não gerou desejo, não gerou urgência, não gerou conexão. E bora entender agora por que esse modelo de visita não funciona? Bora entender? Quer saber por quê? Melhor ainda. Porque ninguém compra só pelo imóvel. Simples assim. O cliente não compra metros quadrados. O cliente compra estilo de vida que aquele imóvel representa. E se a visita não gera emoção, o cliente não sente necessidade de fechar agora. Quer ver um exemplo? É como entrar numa loja de roupas e o vendedor só falar assim para você: este é um blazer, esta é uma camisa de algodão, esta calça é de sarja, sem mostrar como veste, sem explicar como você vai se sentir usando, sem te ajudar na decisão. Agora compara com um vendedor que diz assim, ó: este blazer, ele dá um ar sofisticado. Você vai chegar em qualquer reunião com uma presença forte. Esta camisa, ela é perfeita para quem quer conforto, mas sem perder a elegância. Esta calça alonga sua silhueta. Ela emagrece e combina com qualquer ocasião. Você percebe a diferença nesses dois atendimentos? O cliente, ele precisa se imaginar morando naquele imóvel. Se ele só ouve a descrição técnica, ele não sente nada. Até porque é óbvio, ele está vendo. E se ele não sente nada, ele continua indeciso. Agora, vamos supor que o imóvel é realmente muito bom. Muito, muito top. E aí você pensa, bom, se o imóvel for excelente, então ele se vende sozinho, não é? Você deve pensar isso. Pensa ou não pensa? Sabe qual é a resposta? Não. Quantas vezes você já viu clientes visitarem imóveis incríveis e saírem sem comprar? O problema não é o imóvel. Não é, para de culpar o imóvel. É a forma como a visita foi conduzida. E se a visita não cria desejo, o cliente continua seguindo indeciso. E cliente indeciso, ele simplesmente não compra. Cliente indeciso não vai comprar um imóvel. Agora, deixa eu te contar um caso aqui, tá? Um caso da corretora Carla. A Carla achava que o problema era sempre o imóvel. Ela vivia mostrando casas maravilhosas, mas os clientes saíam sempre dizendo: vou pensar. E aí ela começou a mudar a abordagem. E, em vez de apenas mostrar o imóvel, ela fez o cliente se imaginar vivendo ali. E ela começou a dizer frases como: imagina a alegria dos seus filhos acordando e indo para essa área de lazer. Já pensou nos churrascos que você pode fazer nessa varanda, com essa vista e seus amigos reunidos? Se imagina. E qual foi o resultado dessa mudança de abordagem da Carla? Sabe qual foi? Menos de um mês depois, ela fechou 2 vendas. Vendas que antes teriam virado apenas mais 2 visitas frustradas. E os clientes sentiram que o imóvel era perfeito para eles e não quiseram perder tempo com essa história de vou olhar outros. Agora me diz, o que mudou? Ela não se limitou a mostrar cômodos que eles podem ver apenas com os próprios olhos, de forma óbvia. Ela criou uma experiência emocional e usou gatilhos de urgência para acelerar a decisão. E agora eu vou te mostrar como você pode fazer o mesmo. Agora eu vou te mostrar como transformar uma visita em uma venda. E o primeiro passo é criar uma conexão emocional. Sim, o cliente precisa se imaginar morando ali. Em vez de dizer, esta é a sala, diga algo como: imagina você
recebendo seus amigos aqui com um jantar especial. Sentiu? Conectou? Já pensou no dia de filmes com a família neste sofá? E o segundo passo? O segundo passo é usar gatilhos mentais durante a visita. Existem mais de 20 gatilhos fundamentais para vender um imóvel, mas eu vou citar aqui hoje 4. Primeiro gatilho, escassez. Exemplo, esta unidade já tem 3 interessados. Segundo gatilho, urgência. Este valor só é válido até sexta-feira. Terceiro, prova social. Os vizinhos daqui amam morar neste condomínio. A satisfação é altíssima. E quarto, antecipação. Consegue se ver acordando com essa vista incrível todos os dias? O terceiro passo é conduzir o cliente para a decisão. Não pergunte apenas, gostou do imóvel? Não, pergunte assim, você consegue se imaginar morando aqui? E dê direcionamento. Exemplo, se este é o imóvel ideal, a gente pode garantir ele agora e evitar que alguém feche antes. Isso transforma uma simples visita em um fechamento de vendas. E agora eu vou te mostrar como aplicar isso na prática, para nunca mais você perder um cliente por indecisão. Mas antes, me fala aqui. Você tem conduzido as suas visitas de forma estratégica ou você só está mostrando cômodos e esperando que o cliente decida sozinho? Responde com sinceridade. Porque se for a segunda opção, deixa eu falar uma coisa aqui. Você pode estar perdendo vendas prontas, que já estavam aqui, ó, na sua mão. Mas calma, calma, porque agora eu vou te mostrar exatamente como dar esse salto e transformar cada visita em uma oportunidade real de fechamento. E acredite, não é complicado. O que você tem que fazer é entender como criar desejo, escassez e urgência dentro da visita. Então fica comigo, porque agora você vai ver isso na prática. É o seguinte, deixa eu falar. Uma coisa muito séria agora. O jeito antigo de vender imóveis, ele já não funciona mais. É como se você ainda estivesse usando telefone fixo, orelhão, enquanto o mundo inteiro já vive no smartphone. O mercado mudou. O comprador de hoje é mais informado, ele é mais exigente e ele está saturado de anúncios frios. E se você continuar fazendo tudo do jeito que os corretores já faziam aí há 10, 15 anos atrás, sabe o que vai acontecer? As suas vendas simplesmente não vão acontecer como antes mais, não vão. Sabe qual é a consequência disso? 95% dos corretores vivem no mesmo ciclo desgastante. Eles correm atrás de leads frios, postam o imóvel sem nenhuma estratégia, zero estratégia. Eles fazem visitas onde o cliente diz, vou pensar, e o cliente some, nunca mais aparece, não responde. E por isso, esses corretores têm resultados medianos ou até abaixo da média. Só que existe um grupo, o grupo dos 5%. Os 5% que descobriram um jeito diferente de vender. Eles usam o digital e a condução de vendas de forma estratégica. E esses corretores estão vendendo 3 vezes mais do que a média, do que a maioria dos corretores, surpreendendo até os veteranos do mercado. Foi assim com a Alciane, que você viu no começo desta aula, por exemplo, e com o José. A Alciane, por exemplo, ela estava estagnada e aplicou o método. Transformou, logo de cara, conseguiu 6 leads fortes e logo de cara transformou em 4 vendas em menos de 30 dias. E ela entrou para a elite dos 5%. E agora eu quero te mostrar exatamente como você também pode fazer parte desse seleto grupo de corretores que não aceitam mais ficar para trás.
Eu vou abrir de fato a caixa preta e revelar passo a passo que faz com que esse 5% se destaque dos outros 95%. E se você ficou até aqui, é porque você está comprometido, comprometida, certo? Então fica comigo durante esta semana toda, porque na próxima aula, quarta-feira, às 8 horas da noite, eu vou te mostrar como migrar de vez para o lado que vende 3 vezes mais imóveis em 30 dias. Isso sem depender de sorte, sem perder tempo com táticas velhas que não funcionam mais. E antes de tudo, eu já quero te parabenizar por ter chegado até aqui. Porque só de você estar aqui, você já avançou mais do que 95% dos corretores que continuam repetindo os mesmos erros. E na próxima aula, na quarta-feira, aqui no Máquina de Vender Imóveis 2.0, você vai aprender o método certo para vender 3 vezes mais imóveis em 30 dias. Sim, vou te dar aqui a solução. E vai ser um divisor de águas. E se esta primeira aula já abriu a sua mente, espera só até ver o que vem na quarta-feira. Então, me manda um direct lá no meu Instagram, @cacarrivas, falando o que mais fez sentido para você nesta primeira aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui também, tá? Aqui nos comentários, deixa aqui também. Eu e meu time vamos acompanhar tudo de perto. E fica sempre de olho nos grupos de WhatsApp e no seu e-mail. Olha também o spam, às vezes cai lá também. É por lá que eu vou te lembrar da próxima aula, lá na quarta-feira, que vai ocorrer quarta-feira, e te mostrar o que está acontecendo nos bastidores. Esta é só a primeira virada de chave. Nos vemos na quarta-feira, às 8 horas. Coloca na agenda. A gente começa a destravar de verdade na quarta-feira. E eu preparei uma surpresa para você. Sim. Agora eu preparei uma surpresa somente para os comprometidos, que estarão presentes aqui na próxima aula da quarta-feira. Este presente, ele é um e-book. É um e-book muito, muito estratégico. E-book eu nunca dei lá no meu Instagram, tá? Se você tem algum e-book meu, não é nenhum deles, é um novo. E eu só vou entregar para quem estiver comprometido, comprometida. Como receber este presente? Vai lá na minha última postagem do Instagram, no meu último post do Instagram, tá? O que eu postei hoje. Hoje. Não é o fixado, não. O que eu postei hoje, o último. Vai lá e escreve. Estou comprometido, eu estou comprometida. Irei participar na quarta-feira. É esta frase. Estou comprometido ou estou comprometida. Irei participar na quarta-feira. Eu quero ver o seu compromisso. Eu estou dando o meu 100%, mas eu preciso do seu 100% para você realmente destravar. Escreve isso e o presente será enviado para o seu direct. Tamo junto? Tamo junto? Te vejo quarta-feira. Bate aqui. Tamo junto. Vambora!